Olá, pessoas. Boa noite para quem estiver me assistindo agora. Então, eu estava aqui assistindo o canal do Dr. Sandro Gonçalves. É um ótimo canal para poder, caso queira saber sobre geopolítica. Eu também assisto outros canais como o do Jason Rosa, do Godinho Ancap, do Davi, do Encarando o Sobrenatural. Que mais eu assisto? O Ozzy Pena. Qual mais? Assim, tinha a Débora G. Barbosa, mas ela desapareceu de repente. Ou o YouTube deve ter. Não deve mais estar colocando isso aí, ou sei lá o que mais. Bom, mas enfim, voltando ao assunto. Uma coisa que me preocupou é aquilo que o Dr. Sandro Gonçalves disse. O STF, né? O presidente do STF, o Dias Toffoli, provavelmente o semideus lá, diz que ele vai decidir, vai regularizar sobre as leis das redes sociais, né? Marco Civil da rede social. Ou seja, alguém que não foi eleito pelo povo, que não foi escolhido pelo povo, mas sim por um sociopata, quem possa dizer também um psicopata, ou quem sabe nem seja ele que esteja lá, né? Porque afinal de contas tem as chamadas governo do submundo, né? Porque na minha opinião, na minha humilde opinião, quem governa o Brasil é aquele que transferiu a dívida que aconteceu na Inglaterra, né? Que fez uma enorme dívida na Inglaterra no século, acho que 17, não, século 18, 19, não sei ao certo. Eu sei que o Dom João VI fez uma grande dívida com a Inglaterra, daí fez um teatrinho de proclamação de independência, mas transferiu uma enorme dívida que eles tinham com os Rothschilds naquele tempo, né? Porque provavelmente era a primeira revolução industrial e não tinha como competir contra máquinas a vapor, né? Sem encontrar a guerrinha que o baixinho da França estava fazendo. Mas é só uma teoria, ou pode ser verdade, né? Afinal de contas, com muita coisa por debaixo dos panos acontece. Mas é isso que eu penso. Não acho que nós. Porque isso daí envolve também o que, na minha opinião, que vou dizer. Para que serve o voto? Para que nós votamos então em senadores, em deputados, né? Ah, claro, ele disse, eles estão aí para representar o povo. Ah, de fato, né? Mas tem 513 deputados federais e creio eu que uma parte foi eleito pelo povo, sim, né? Porque foi por voto majoritário, mas a outra parte não foi porque foi voto facultativo, né? Ou seja, o voto daqueles que conseguiram a mais para poder se eleger, como por exemplo Tiririca. Tiririca não foi mandado embora porque ganhava bastante votos e esses votos iam para o partido e do partido eles escolhiam a dedo quem é que ficava lá. Foi assim com Jean Willis do pessoal, lembra? Tá lembrado? Ninguém queria ele, mas de alguma forma o pessoal colocou ele lá. Então aí, estamos voltando aqui no assunto sobre o STF legislar, não julgar, coisas que são da pauta parlamentar. Parla de falar em grego. Então aqui está minha grande dúvida. Para que votar? Primeiro, os deputados federais que estão lá, parte deles não são por votos majoritários, né? São facultativos. Segundo, o Senado. O Senado tá com medo ou simplesmente a grande maioria tem rabo preso por causa que está com um monte de arquivos, muitos de crimes arquivados e tudo mais. Então simplesmente uma parte, eu posso dizer, é culpa do povo mesmo. Culpa do povo que não pesquisa, culpa do povo que não sabe a diferença entre
os três poderes, né? Executivo, legislativo e judiciário. Eu não duvidaria também que eles até mandam no executivo. Isso, perdão pessoal, é o carinha que está trabalhando, né? Alguém tem que ganhar dinheiro para financiar a luxúria do cachaceiro que gasta dinheiro público com luxúria, né? Que com bafo de pitu, como diz mais um que eu assisto lá é o da Apenas Minha Opinião. Mas enfim, para quê? E se realmente o octopus de 9 tentáculos não é ele, e sim outra pessoa? Afinal de contas, a gente vê que há várias empresas que fazem máscaras ultra realísticos que seguem as faces do rosto, né? E daí fica aqui a grande pergunta: será que a maioria dos presidentes que nós vemos aí, será que realmente nós não temos o poder de escolher quem possa nos representar? E sim, quem é que financiam essas pessoas que possam ter esse poder? Afinal de contas, a gente vê assim tantas e tantas vezes, a gente fica pagando imposto, comprando produtos, usando o cartão, pagando juros, pagando maquininha, pagando bancos. Os bancos têm a concentração financeira. Daí que os banqueiros com muito dinheiro possam fazer com o nosso dinheiro que nós temos, né? Será que eles não financiam, como por exemplo o transhumanismo? Fico aqui me perguntando, por que o Elon Musk precisa ser trilionário? Por que pessoas precisam de mais e mais dinheiro? Por que gerar mais e mais dívidas? Por que usúria? Usúria foi pecado, né? Pecado com... Não, vamos dizer, foi pecado porque Cristo dizia que isso daí é errado. Criar uma riqueza de um lugar que não exista, né? Que são, no caso, os juros. Mas alguém tirou essa lei, né? Um homem, uma pessoa tirou essa lei. E agora, como dizia John Adams, como sempre cito John Adams, né? Segundo o presidente americano Mason Grau 33, existem duas maneiras de subjugar ou escravizar uma nação. Uma pela força, que é o que o comunismo faz, e outra pelas dívidas, que é o que o capitalismo selvagem faz. Eu sou mais favorável à liberdade de mercado. Não creio que existe uma maneira de criar riqueza do nada. Afinal de contas, isso foi passado para desde os banqueiros lá do passado, na dinastia Ming. Não, acho que não, dinastia Xing ou Ping, não me lembro, acho que dinastia Ping. Sobre pegar o cobre que os ferreiros não tinham. Daí isso foi para o quinto, né? O quinto também aqui no Brasil repetiu-se a mesma coisa, porque era muito pesado carregar moedas de ouro com o rei do gado estatal estampado nela. Daí criou títulos através de selos reais, ou seja, criaram dinheiro do nada e simplesmente para enganar o dono daquele ouro, né? Fez esse mesmo acordo com outros banqueiros. Isso se repetiu nos Estados Unidos quando criou o Federal Reserve, né? Com o JP Morgan e os Rockefellers é lá na Europa. E depois da Segunda Guerra Mundial com Nixon, né? Quando em 1971 ele tirou o padrão ouro. Agora me diga, por que acabar com o lastro da moeda e deixar tudo na confiança de político? Jeremias tinha dito: maldito é o homem que confia no homem que desvia nas palavras de Deus. E pelo que eu estou percebendo, pessoas que não foram eleitos, né, não foram escolhidas por Deus, mas talvez eu possa dizer outras entidades malignas, estão subjugando pessoas, estão escravizando elas. Agora com a vinda da Revolução Industrial 4.0, eles estão dizendo nas nossas caras a seguinte frase: o gado, os goim,
não servirão nem para ser nossos escravos. E eles se sentem donos do mundo, que, como os faraós, né? Os faraós do Antigo Egito, que eles diziam: somos os descendentes de Deus, dos deuses. Nos adorem, ou não vou trazer chuvas para suas lavouras, porque era assim que era com o povo egito. Porque eles tinham plantações e eles precisavam de chuvas, né? Só que alguns acreditavam no faraó, outros não. E eles pagavam os tributos através de mão de obra. Não era com dinheiro, era com mão de obra, né? Faziam estradas, construíram as pirâmides. Alguns tinham um salário, né? Como 3 pães e um vaso de vinho por dia. Esse era o salário deles, né? É claro, a palavra salário veio de sal, lá da Roma, né? Que o sal continua sendo muito importante. Imagine comer um pedaço de bife sem sal. Ficaria meio... comer coisa sem sabor não é muito animador, assim posso dizer. Mas bem, senhoras e senhores, eu acho que o destino do nosso país não está na mão de parlamentares, não está na mão de políticos, está nas nossas mãos. Como foi em 2018. Só que houve um boicote, houve uma sabotagem. De quem? Provavelmente do próprio povo. Afinal de contas, muitos brigaram entre nós, porque é fácil brigar com o irmão do lado, sabe? É fácil brigar com o seu semelhante, aquele que está na base da pirâmide da hierarquia. Vou brigar com você porque você está furando fila do posto de gasolina, porque está cobrando R$ 10 num litro de combustível por litro, né? Quer dizer, o combustível no seu carro é muito mais importante do que garantia de sustentabilidade, um preço justo do que você paga nos seus produtos e no seu próprio combustível. Cidadãos, estou aqui dizendo uma coisa. O Gordinho ANCAP está certo quando diz: Estado não serve para nada. E eu completo dizendo: eles não produzem riqueza. Quem produz riqueza é quem trabalha. Sou eu, são vocês que estão me assistindo, são todas as pessoas. E a gente vê dia após dia sermos roubados. E o pior que o governo nos oferece um serviço porcaria, onde nem podemos processar eles usando o Procon, né? Porque o Procon só serve para poder processar serviços privados, né? Serviços, indústria privada, mas não o Estado. E aí a gente paga um serviço caro, ineficiente, pagamos gordos salários e tudo para quê? Sim, porque para eles exercerem a violência contra o trabalhador brasileiro que quer apenas uma vida tranquila, feliz, passar um tempo com suas famílias ou aproveitar a vida suprindo seus vícios, por exemplo, né? Ou futebol, ou algum filme, o que quer que seja, né? Os vícios, cada um tem seu vício particular, bebida, fumo, essas coisas. Mas, olha, cidadãos, eu tô cansado. Estou cansado disso. Eu não sei a respeito de vocês, mas eu estou cansado disso. Eu gostaria que houvesse um segundo 2018, sabe? Parar realmente o Brasil, porque isso que o povo, aqueles que me assistem não entendem. Eles não sabem produzir riquezas. Eles não sabem o que é carpinar, arar a terra, plantar sementes, a parte o período de plantio, de irrigação, de colheita, de como evitar pragas. Eles não dirigem caminhões para trazer produtos. Eles não constroem pontes, não constroem estradas. Eles não fazem incisões. Eles não produzem remédios. Eles não sabem o que cura, o que adoece. A única coisa que eles fazem é exercer seu poder através da caneta. Isso me faz lembrar daquele
daquela filosofia. Não sei se foi Confúcio que disse quando falou: muitas vezes a caneta pode ser mais forte do que a espada. É verdade, porque a caneta deles controlam várias espadas, né? Por isso que eu posso dizer que a polícia não está aí para poder proteger a gente. Ah, você está indo contra o cidadão. A polícia é um ser humano que nem cada um de nós. Muitos com certeza não quer trocar tiro com bandido ou quer subir de cargo, né? Ou porque já sabe que o final que acontece, né? Prende o bandido e o juiz estatal solta. Ou porque é ameaçado. Enfim. Daí eu me pergunto, o que acontece quando o Estado não tem polícia? Na minha opinião, eu acho que o policiamento deveria sair da mão do Estado e deixar na iniciativa privada. Não estou dizendo que não deva existir segurança pública. Eu estou dizendo que essa segurança pública deveria dar a opção para o cidadão ter o direito de pagar a segurança que você queira ter, conforme não pagando imposto, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro para poder pagar uma segurança privada que nem a Protege, a Blue Angels, etc e tal. Ok, libera o direito de termos armas para nos autodefender. Afinal de contas, vamos encarar. Bandido não obedece de burocracia. Por isso que cedo ou tarde o Estado não vai ter nem mais a capacidade de proteger o cidadão, porque haverá mais bandidos fortemente armados do que policiais e se duvidar até mesmo contra o próprio exército. E daí quem é que está no meio desse tiro? Pois é, eu, as pessoas que me assistem, os inocentes, qualquer um que só quer viver pacificamente, trabalhando, gerando riqueza para poder desfrutar da vida do melhor que pode, até o dia que você não poderá mais trabalhar devido à idade. E é aí que nós vemos aí, chegando à idade, o INSS. Provavelmente não haverá mais como pessoas se aposentarem. Mas isso fica para um tema de outro vídeo. Gostaria que comentassem se quer que eu fale sobre o INSS. Só posso adiantar que nosso sistema de aposentadoria é esquema de pirâmide. Precisamos de jovens para poder pagar os mais velhos. E aí? Alguém já leu o Instituto Getúlio Vargas e saber como é pelo IBGE também, se houve mais nascimentos de jovens nessa década? Bem, eu fico aqui. Tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Quem vos fala é o Thiago, o Revoltado.